Bom dia, caros ouvintes. Eu sou George e vou apresentar o programa de hoje. Essa é a Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, programa falando de AA, Alcoólicos Anônimos. Lembrando que pela web é possível acessar o programa pelo endereço eletrônico radionsc.com. Para quem ainda não conhece, o programa tem como propósito trazer informações e esclarecimentos sobre a doença do alcoolismo e de como funciona o programa de recuperação de Alcoólicos Anônimos. Então, hoje a gente vai falar de um tema bem interessante: a família em recuperação. Para isso, a gente trouxe 2 membros de AA, um pai e seu filho. Ou seria um filho e seu pai? Quem chegou primeiro em AA? Quem trouxe quem? Isso é o que a gente vai descobrir já já. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu vou pedir para você, Michael, ler o preâmbulo de Alcoólicos Anônimos, por favor. Alcoólicos Anônimos é uma irmandade de pessoas que compartilham entre si suas experiências, forças e esperanças, a fim de resolver o seu problema comum e ajudar outros a se recuperarem do alcoolismo. O único requisito para ser membro é o desejo de parar de beber. Para ser membro de AA não há taxas ou mensalidades. Somos autossuficientes graças às nossas próprias contribuições. A AA não está ligada a nenhuma seita ou religião, nenhum movimento político, nenhuma organização ou instituição. Não deseja entrar em qualquer controvérsia, não apoia nem combate quaisquer causas. O nosso propósito primordial é mantermos-nos sóbrios e ajudar outros alcoólicos a alcançarem a sobriedade. Gente, você falou de cabeça, é isso mesmo? Já tá, Isso aí. já tá no É o serviço de Alcoólicos Anônimos que me ajudou. Ah, que bacana. E você tá há quanto tempo em sobriedade? Vou fazer 7 anos. Que bacana. E você presta serviço desde sempre, por isso está na sua cabeça? Desde os 3 meses em Alcoólicos Anônimos que eu presto serviço. Ah, que bacana, que bacana. E vem cá, vamos. E Gomes, quanto tempo você está em Alcoólicos Anônimos, Gomes? 1 ano e 9 meses. 1 ano e 9 meses. Então, quem chegou primeiro? Foi o filhote. Foi o filhote. Então, vamos. Tem muitas curiosidades sobre isso. Como é que aconteceu essa questão do alcoolismo na família de vocês? Gomes sempre bebeu, Michael também sempre bebeu. Como é que era isso? Então, eu cresci vendo de perto assim o alcoolismo já no meu pai, né? Minha mãe não bebia, mas meu pai sempre bebeu. Aí, ali na minha adolescência, eu com 13 para 14 anos, tive meu primeiro contato com a bebida alcoólica, né? E hoje, em recuperação, eu consigo ver que muitas coisas, né, já fazia parte da minha vida, porque eu via as discussões em casa, meu pai com a minha mãe, né? Quando meu pai saía para trabalhar e era dia de pagamento, a minha mãe tinha que ir para a rua caçar meu pai, porque senão meu pai gastava o dinheiro todo, né? Voltava sem o dinheiro, perdia o dinheiro. E hoje, em recuperação, eu consigo enxergar que já fazia parte do alcoolismo, né? E eu já via aquilo de perto. E quando teve um período assim do casamento deles, que eles se separaram, e eu optei ficar com meu pai. E quando eu fiquei com meu pai, por ser portador do alcoolismo, era mais liberal, né? Era mais da farra. E eu comecei a frequentar os baile funk, já com meu irmão, isso com 14 anos de idade. Então, comecei a experimentar as bebidas. A minha galera ali, que a gente saía assim para os bailes, eu lembro que com 20 reais era o suficiente para ficar louco, sabe? 10 reais a gente paga a passagem e 5 a gente guarda para poder fazer o ratatá da bebida de escolha e 5 a gente guarda para voltar para casa, né? E era assim, sabe? Então, desde muito cedo eu já fui tendo esse contato, né? E um dia meu pai chegou para mim e falou, né? Sem entendimento do que era a doença do alcoolismo: você pode beber, você pode fazer isso, você só não pode usar tal coisa e nem tal coisa porque é errado. Ou seja, então eu já cresci com a ideia de que bebida alcoólica para mim não teria problema algum, né? Porque, errado é a droga tal, errado é a droga tal. Bebida alcoólica pode, porque hoje a gente vê, a sociedade aceita, né? Então é uma droga que a sociedade
aceita. Então fica mais fácil de entrar na família já de pequeno, né? Eu vejo pessoas que falam, né, que pais molhavam a chupeta na bebida e dava aqui, experimenta, assim. Então não foi o meu caso, mas eu cresci nos bares, né? Eu cresci indo para forró com os meus pais, eles iam dançar um forró, iam dançar um pagode, e eu com 7, 8 anos eu ia para aquele local ali e ficava a festa acontecendo e eu no meio, já né? tinha Pequenininho, essa referência, já tinha né? essa referência, né? Então para mim aquilo era bom. Entendi, entendi. Eu, antes de tudo, gente, até antes da gente continuar, eu quero agradecer muito, porque eu tenho certeza que é um assunto bastante delicado para vocês, né? E assim, e agradecer porque a gente está falando, pode ser que a gente passe por alguns momentos de relembrar algumas coisas difíceis, mas assim, lembrar que a gente está falando de um programa de recuperação, que ambos estão em recuperação, e isso é maravilhoso. Né? Então, assim, por que é importante a gente colocar é importante colocar um pouco desse passado para os ouvintes, para as pessoas, porque muitas pessoas podem se identificar com essas histórias, mas o mais importante é que vocês dois estão em recuperação, e é só por hoje, né? Ô Nelson, ô Gomes, desculpa, me fala uma coisa, e como que era, o Michael falou como era a vida dele, como que ele vivia, como que era o olhar dele diante disso, dessa referência. E para você percebia que você estava bebendo demais, que você bebia demais, você não percebia? Como é que era isso nessa época da sua ativa? Na minha ativa eu não percebia. Não percebia, porque né, eu não tinha também a bebida para mim, eu bebia assim, tipo assim. Comecei a beber muito cedo, né? Com 9 anos eu já conheci o álcool. Né? Só que eu não comecei a beber com 9 anos. Seus pais bebiam? O meu pai bebia, mas era um bebedor assim, mais... dizer que sabia beber, né? Mas quem bebia muito na minha família era o irmão da minha mãe. E esse bebia demais mesmo, e era muito violento. Então eu olhava que como ele ficava, né, e eu falava para mim, pô, se a pessoa bebe, fica nesse estado, eu nunca vou querer beber, mas não existiu nunca, né? Sim. E eu comecei a trabalhar aos 9 anos com meu tio, que trabalhava com venda, meus avós eram doceiros, também trabalhava com venda, vendia bebida. Então eu vendia, né? E ele falava para mim, ó, sobrinho, você não pode beber, que você é de menor ainda e tal. Mas na roça, eu bebia muito biotônico Fontoura. Eu não sabia que biotônico Fontoura contém um pouco de álcool. Não sabia. Não tem informação de nada, né? Era muito comum essa... E eu bebia além do normal, biotônico Fontoura. Eu pegava escondido, porque eu achava gostoso. Sei. Então a gente tomava na hora das refeições, mas eu tomava também fora das refeições. Porque eu achava aquilo muito gostoso, meio doce. Né? Então aos 9 anos eu comecei a trabalhar com ele. Então quando ele ficava longe de mim, eu pegava o escopo e ficava cheirando o escopo de bebida alcoólica, cachaça. Já se sentia atraído por aquilo, né? Então já sentia, até que um dia eu provei. Aí queimou tudo, desceu queimando tudo. Eu falei, meu pai do céu, isso não dá para mim. Mas como sempre, trabalhando ali, curioso, né? 11 anos para 12 anos, aí eu bebi, já não queimou tanto como a primeira vez. Mas o fato maior, eu acho que como eu entrei no mundo do álcool, foi que meus pais se separaram muito cedo, entendeu? E aquilo para mim foi um baque muito grande. Eu acho que dos filhos o que mais sentiu foi eu. Eu tinha 8 anos, quando meus pais se separaram. Então ali eu sofri muito com isso. E como eles não moravam mais juntos, eu fui ser criado com meus avós, eu me sentia que eu era muito livre, eu tinha muita liberdade para fazer o que eu bem queria, e eu achava aquilo meio complicado. Então eu fui fazendo amizade. E amizade, não sabia se a pessoa era... Então tinha 2 amigos meus de escola que já usavam, né? Bebiam e tal. E eu olhava aquilo, via meu tio beber, e via o outro tio meu, que quem eu trabalhava também bebia, mas também bebia de uma forma que talvez sabia beber, né?
Mas eu comecei a beber, a primeira vez que eu comecei a beber, eu bebi foi cachaça com coca. Uhum. E foi uma bebida que eu comecei a ficar viciado nela. Passei a beber cachaça com coca todo dia, todo santo dia. Aí a primeira vez, né, que eu comecei a gostar de uma pessoa, né, me apaixonei por uma prima minha. E como ela era parente, né, não podia chegar, e isso me levava à bebida, né? Porque eu gostava dela, mas não podia chegar nela porque era parente, né? Então, assim, para ver se eu esquecia, eu ia para a bebida. E da bebida aí eu fui me aprofundando, né? Me aprofundando. E a liberdade. E nessa fazenda onde eu fui criado, tinha uma alambique que fabricava. Nossa, né? Então Senhora, era facilitou tudo. Tudo para mim ali era fácil, né? Facilitou. E eu vi, a primeira vez que eu vi o meu irmão mais velho beber, ele pegou do tonel, que ainda não tinha sido, né, destilada, o preparo para poder ir para o consumo. Ele bebeu, né? E ele ficou quase maluco. Nossa. Então, quer dizer, na verdade, desde cedo, né? Então, isso foi te acompanhando e você... E quando... Vamos chegar perto da família. Quando você casou e tal, como é que... Quando você tinha seus filhos, tem mais de um filho ou não? Tenho 2 filhos. 2 filhos. Como é que era isso na família? Porque o Michel já falou pra gente... como que foi a visão dele, né? Como é que era para você? Você já bebia muito nessa época, então? Já bebia muito e era muito complicado, entendeu? Eles não querem, né? Eu via nos olhares dele, né? O sofrimento, né? Você via? Eu via, eu sentia, né? Eu sentia nos olhares deles para mim, né? Sentia também o olhar da mãe, né? A mãe não bebia, né? Só quem bebia era eu. E também tinha, né? A minha mãe também, né, que eu não gostava, minha mãe não bebia, ela sempre chegava para mim, falava, perguntava para mim, pô, Nelson, por que tu bebe tanto? Aí eu falava para ela, eu bebo porque eu gosto. E, né, era a resposta que eu tinha, eu bebo porque eu gosto, eu bebo por causa disso, disso, eu bebo para ficar feliz. Então, quando pintava um probleminha familiar, aí eu me entregava. Ou seja, bebia para ficar feliz, bebia quando bebia estava para triste. ficar feliz, bebia para esquecer aqueles problemas. Agora, uma coisa que você falou que eu achei bem curioso é isso, assim, que a gente tem a noção de que a pessoa está num outro planeta quando está bêbada, mas você vê que você sentia no olhar do seu filho. Eu sentia aquele olhar diferente. E como, né, que você como se sentia? Falavam, pô, meu pai está fazendo algo errado. E como é que batia isso para você? Era sofrimento, né? Você também sofria? Era sofrimento. Mas aí o sofrimento, para esquecer, aí eu procurava a bebida. E você nunca tinha parado, antes de chegar em Alcoólicos Anônimos, você nunca tinha tentado parar de beber? Não, antes de chegar ao Alcoólicos Anônimos, eu parei várias vezes. Mas toda vez que eu parei de beber, eu parava por causa do problema de saúde, quando o médico falava. Falava, você não vai poder beber por causa disso, disso e disso. Aí eu parava. Só que eu parava, mas a vontade de beber era mais forte. Continuava. Era mais forte, que às vezes eu... Exposição em passar só, você vai ter que tomar remédio durante tanto dia. Antibiótico. Tanto dia. Mas quando chegava, aí eu ficava na minha mente assim, não, vou tomar remédio até quarta ou quinta-feira. Não conseguia. Porque o resto da semana eu vou tirar para mim curtir a minha vida, que é curtir com os amigos, curtir na bebedeira. Ir pro bar, jogar sinuca, uma coisa que eu gostava muito, né? Então você não conseguia nunca fazer Não, o que eu programava eu não conseguia. E aí, vamos voltar então para Michael. E aí, o que aconteceu que você desejou parar de beber? Então, já que você estava nesse universo, devia ser, vocês moravam juntos na época, né? Sim. Então devia ser bem difícil, né? Bem caótico, imagino, não? Na verdade, não muito, porque eu nunca fui uma pessoa de comportamento agressivo, a
após ingerir bebida alcoólica, né? Então eu acabava levando os amigos para jogar videogame lá em casa, e meu pai participava disso. A gente fazia um churrasco e meu pai estava lá participando, e todo mundo com aquela sensação de felicidade, né? Muitas das vezes eufóricos, e foi tudo muito natural, né? Até que eu comecei a apanhar para bebida de uma forma mais isolada, né? Eu comecei nos meus últimos meses, assim, o último ano de ativa, a não ir mais para as festas, a não sair, e comecei a beber sozinho. Por quê? Eu acho que às vezes que eu saía eu ficava muito louco. Então eu comecei a querer me frear numa certa forma, e meio que a doença contava pra mim: cara, fica em casa, bebe a sua cervejinha de boa, né? O problema é que meu último dia de ativa, assim, vamos dizer, que é a linguagem que a gente usa dentro do programa. Sim. Eu comecei bebendo na ideia de assistir um jogo do meu time de escolha, e com um amigo fui na rua, comprei um petisco, compramos um pack de cerveja, e quando deu meia-noite os bares se fecharam. Esse amigo foi para casa, apareceu um outro amigo, me chamou para ir para um baile funk, fui pro baile funk. Chegou no baile funk, eu fiquei totalmente louco, usei uma outra substância. 10 horas da manhã eu tava xingando o traficante, tomando tapa na cara, ele jogando a pistola na minha cara, mandando eu ir embora. Ali eu vi que eu não dava mais, né? Porque eram várias outras insanidades que eu cometia, mas eu nunca me colocava diretamente em risco como eu me coloquei naquele dia. Eu me envolvia em brigas, eu me envolvia em discussões dos outros, as pessoas, né? Eu tentava defender alguém, eu me metia para poder apaziguar a situação de alguém que estava com problema naquele momento, mas nunca era diretamente comigo. E Você nesse estava dia, sempre envolvido indiretamente, mas nunca foi... Nunca foi eu o causador do problema. E naquele dia eu me vi xingando um traficante, e ali eu pensei: não dá mais para mim. Por sorte, eu estava numa comunidade onde eu conhecia todo mundo. Essa pessoa que me agrediu estudava comigo, né? Estudou comigo no ensino fundamental. E a gente estava junto o evento inteiro. Então, assim, para ele ter me agredido foi porque eu realmente extrapolei, né? E depois outros amigos que estavam comigo perguntaram: pô, por que você bateu nele? E ele falou: foi só para ele tomar um se liga. Ele estava muito acelerado. Eu agradeço hoje que essa mão foi a mão de Deus, né? Que usou aquele cara para poder me dar um tapa no rosto. E ali eu comecei a pensar, a refletir depois daquele dia. É tipo uma né? corda, Meu pai não me bateu, meu pai não me batia, né? Eu tive que tomar um tapa na cara de um cara que tem a minha idade, mais ou menos, né? E aí, para mim, aquilo foi a desmoralização. Eu já tinha tido contato com a mensagem de Alcoólicos Anônimos. E uns 2 anos antes me levaram uma mensagem dizendo: alcoolismo é uma doença, mata, antes de matar desmoraliza, é a doença do ainda, o que você não fez você pode fazer. Naquele dia eu me vi em umas 5 situações de risco que eu nunca tinha passado ainda. Porque na semana seguinte, um caveirão, né, que a gente chama o blindado de operações especiais, né, da PM, invadiu esse mesmo local, né? E assim, correria, a gente sabe como é que é essa questão de invasão em baile funk, né? A gente vê na mídia. E eu pensei: caraca, que sorte eu não tava lá, e uma semana antes eu estava naquele lugar, né? E aí eu tomei uma substância, usei uma outra substância, fui ter relação sexual com a menina que eu ficava, e meu coração acelerou, pensei que eu fosse morrer. Então, assim, eu me coloquei em várias situações de risco. Eu subi numa moto totalmente embriagado. Eu cheguei em casa, eu não lembro como é que aconteceu. Vai escalonando a coisa, né? Então, comecei a juntar o quebra-cabeça e falar: cara, tu se colocou em situações de risco numa única noite, várias situações. Você conseguiu sentir isso, perceber isso? Acho que foi o tal poder superior que a gente concebe lá. Despertar espiritual que vocês falam, né? Ali eu tive esse despertar, sabe? Que lindo. De não dar mais, cara, né? E procurei ajuda, fui nesse companheiro que já tinha me levado a mensagem, e ele me levou para uma sala, né? Ah, esse companheiro que antes já tinha conversado com você,
sobre isso. Ele plantou a semente, como a gente diz lá, né? Mas o que ele falava pra você? Ele não falava nada. Não, digo assim, quando ele levou a mensagem pra você. Então, quando ele levou a mensagem, ele me viu pedindo ajuda já, ou seja, um tempo antes eu já estava pedindo ajuda, já precisava de Alcoólicos Anônimos. E eu tava, não aguento mais beber, não preciso parar de beber. E aí essas frases típicas que eu vejo de alcoólatras, né, na internet, que ficam brincando, parece que é piada, né? Ah, parei de beber, agora é sério. E brincam com a doença e não tem noção. São pessoas que não conhecem, né? Realmente não sabem. E um dia eu coloquei algo na internet, ele viu, ele foi, me abordou no caminho e falou sobre isso, né? Me falou sobre, ele já tinha um tempo de sobriedade, acho que de 11 anos. Ah, bastante. Ele não me disse que ele fazia parte de Alcoólicos Anônimos, ele não me disse que era um AA, ele não me disse nada sobre Alcoólicos Anônimos, ele só me disse sobre a doença do alcoolismo. Ah, que o que você vivia provavelmente era você estava doente. Isso aí. Ele continuou no anonimato e ele disse assim, se você bebe uma bebida de escolha e não consegue parar, talvez você tenha problema com álcool. Ali eu me vi alcoólatra, mas eu achei eu paro sozinho. A hora que eu quiser eu paro. O alcoólatra é arrogante, é prepotente. A hora que eu quiser eu paro, eu bebo com o meu dinheiro. Que é aquela coisa que a gente tá falando do ego. A vida é Geraldo. minha. E aí, né, o ego vai lá em cima. Não, eu ter que precisar de ajuda? Não, a hora que eu quiser eu paro. E não foi bem assim, né? E aí, depois que cheguei em AA, percebi que em grupo era muito mais... Se tornou muito menos difícil. Não posso nem dizer mais fácil, mas menos difícil para mim, né? E hoje eu venho com esse entendimento de que o álcool não faz mais parte da minha vida, né? Eu gosto de ser um AA, eu gosto de estar em sobriedade, eu gosto dessa vida sem álcool para mim hoje, né? E aí quando eu volto lá atrás, até agora mesmo, né, que nesse momento aqui de relembrar como é que foi o meu passado desde a minha infância, me dá mais força ainda de continuar nesse propósito, né? Bacana. De não as pessoas que hoje são próximas a mim, né, elas não vão ver mais o Maicon o louco ali, né? Então é algo que para mim é muito especial. E como você falou a palavra, é muito especial mesmo, é muito especial. E aí quando você entrou em sobriedade, o seu pai bebia, como é que você Gomes, como é que você via isso? Ué, ele parou de beber? O que ele... Isso te incomodava? Como é que era isso para você? Me incomodava de uma forma, assim. Eu achava muito estranho. Né? Eu achava muito estranho. O que está acontecendo? O que houve, né? O que houve com esse garoto? Porque ele chegava em casa, ele não me repreendia. Ele olhava, aí andava para lá, para cá, me deixava nervoso, ele ficava andando para lá, vai para lá, vai para cá. E eu perguntava, fala alguma coisa, aí ele não falava e aquilo me deixava nervoso. Mas eu ficava sempre reparando. Porque antes vocês ficavam falando o tempo inteiro. A gente conversava muito pouco, né? A gente conversava mais, né? Mas com o tempo foi mudando a forma, por minha causa. Sim. O meu alcoolismo foi me deixando muito agressivo verbalmente. Não de agressão físicas, mas agressão verbais. Sim. Falar palavras que eu não... Falaria hoje, por exemplo. E eu não falava. De repente eu passei. Mas o que eu comecei a achar estranho, né? Eu falava para mim mesmo, o que ele está fazendo? Ele está diferente. É porque ele era um, né? Ativo, né? Agitado, né? E de repente eu chegava lá tranquilão. Aí eu olhava para mim, né? Às vezes conversava um pouco. E aí, pai, entendeu? Eu achava aquele estranho. O que esse menino está fazendo? Mas ele também nunca abriu o anonimato dele. Ele já estava engraçado. Ele não abriu o anonimato dele. Para mim, nunca, talvez. Talvez, se ele tivesse aberto o anonimato, não sei, né? Não sei. Quem sabe é o poder superior. Talvez eu poderia ter, né, mudado a minha, mas não. Acho que como aconteceu com ele. Ele precisava se resguardar também, né? Aí E eu ficava aquilo, né? Depois que a gente às vezes discutia, e toda vez que eu agredia ele assim verbalmente, eu ficava depois, por que eu falei isso?
Porque a gente sempre se deu bem. A gente sempre tivemos uma convivência de pai e filho mesmo, entendeu? Que às vezes, como ele tocou no assunto, né? Que quando a mãe dele, a gente se separava, eu amava demais a mãe dele. Foi a pessoa que eu mais amei, né, na minha vida, né? E para mim era muito sofrimento quando ela saía, né? Porque ninguém é dono de ninguém, né? Mas eu não entendi essas coisas, né? Que eu queria era do meu lado. Então, todas as vezes ela separava, né? Às vezes ela levava ele. A primeira vez ela ficou com ele e o outro foi ser criado com a minha mãe, né? E foi uma coisa que me... Doeu. Doía demais. Foi numas épocas que eu mais bebia. Porque aí eu fiquei morando aqui na Pereira. Sim. Eu vim para Pereira, né? Trabalhar, onde é eu uma moro rua até aqui no hoje. Rio de Janeiro. É onde eu moro até hoje, né? Trabalhar mas era sofrimento por estar longe deles. E de repentemente ela chega com ele. Aí ele ficou com você. Chega... Mas vamos deixa eu só retomar pra gente não perder. Você falou que foi estranho quando ele parou de beber e aí a relação de vocês começou a mudar. E você sentia uma estranheza, mas você se incomodava com aquilo? Não, me incomodava, porque ele bebia. De repente, companheiro de copo, acabou? Aquela farra que saiu na minha casa, acabou tudo, entendendo? Todo dia, quase todo dia, tinha, como ele falou, tinha churrasco, tinha festinha, claro. Levava os amigos dele para lá. Entendi. E aquilo, foi um baque. Aquilo me alegrava, né? Porque eu também, eu pinguço, né? Alcoólico. Aquilo me alegrava de ver ele ali com os amigos dele. Tudo bem, tá bebendo, mas eu sempre falava para ele, ó, entendendo? Às vezes chegava como pai, falava, ó, tal bebida assim, você não deve beber, né? Porque eu sempre dei. Como eu tive liberdade para tudo na minha vida, também não me metia na vida dele. Só quando eu tinha que falar alguma coisa, eu falava. E o que acontece? E você nunca realmente... chegou para ele, falou, como é que era isso? Porque deve ser dificílimo, né? Você estava... Aí a gente está na hora do intervalo, né? Gente, então peraí, então vamos aguardar um pouco. Não sai daí que essas histórias aqui estão muito boas. Tá bem diferente hoje, né? Estou ouvindo bem, mas assim, é bem legal. A gente vai para o intervalo e a gente já volta. Oi, gente, então continuando aqui a nossa entrevista de hoje, a gente está conversando com 2 membros de Alcoólicos Anônimos, é um pai e um filho, que estão em recuperação juntos. Então, eles estão contando aqui um pouquinho pra gente da vida pregressa antes de Alcoólicos Anônimos, como que eles chegaram. Então, o papo tá ótimo. Então, vamos continuar aqui. Eu estava falando, eu tinha perguntado para você, Michael, a respeito de como que era isso, de você chegar... Como foi? Eu até esqueci, gente, da pergunta. Sobre a mensagem, né? Ele disse que eu vivi no anonimato. Sim, a questão do anonimato. Como é que era você? Seu pai estava bebendo, nativo ainda, e você já estava na programação de Alcoólicos Anônimos. E como é que era isso? Você não tinha vontade de sacudir, de falar, vamos lá, vamos embora comigo? Então, na verdade, quando eu entrei em recuperação, eu fiquei 6 meses só morando com meu pai, né? E logo depois disso eu montei meu canto, né, Por quê? E segui minha vida, porque se tornou inviável, né, a gente conviver juntos, né? Ele estava num estágio da doença assim, muito avançado, né? Então isso me incomodava diretamente e indiretamente também. Por quê? Porque às vezes as pessoas ao meu redor vinham reclamar sobre algo que ele tinha feito, o que ele estava fazendo, e muitas das vezes eu dentro de casa querendo dormir, ligava o som alto e gritava e xingava, né? E se eu fosse falar alguma coisa eu estava errado. E a forma que eu tive de atraí-lo, né? Eu não me lembro de ter falado em algum momento que eu fazia parte de AA, mas eu levava a mensagem, eu levei a mensagem para ele. Ele chegou a um processo que ele vivia muito na onda. Era difícil eu conseguir pegar ele sóbrio, né? Eu falava, vamos conversar. E aí se eu fosse na casa dele 7 horas da manhã, ele já estava na onda,
né? Não só de álcool, mas de outras substâncias. Então, ficava inviável. Muitas das vezes eu levei a mensagem e ele nem percebia, porque não era ele ali naquele momento. Ele não tinha como filtrar a mensagem, né? Eu falava, tem um lugar, né? Ó, eu parei, ver como é que tá hoje minha vida. Eu falava sobre isso. E aí eu comecei a pegar e ter outra tática, né? Eu chegava lá e deixava um folheto, um cartão em algum lugar da casa. E aí esse companheiro que me levou a mensagem antes, chegou a abordar ele também e falar sobre o programa, né? Sobre a doença. Só uma parte, quando eles falam levar mensagem, é conversar. Isso. É uma forma que tem Alcoólicos Anônimos de falar levar mensagem. Mas é conversar sobre a doença. Conversar sobre a doença. Pode continuar. E aí, depois de um tempo, ele começou a ceder, né? Mas por pressão. Tem um companheiro que, onde via ele bêbado, doidão, falava, ó, tô te esperando lá, ó, tô te esperando. E ele ficava irritado com esse cara, e ele chegava pra mim e falava, manda fulano parar de falar comigo, senão eu vou pegar ele, não sei o quê. A hora que eu quiser eu paro. E aí começa aquela prepotência de a hora que eu quiser eu paro, eu não preciso, eu paro. Até que ele foi um dia e chegou Então você teve a ajuda de outros companheiros. De outros companheiros, né? Também. E aí, cercaram, né? E aí talvez no momento onde eu larguei de mão, eu falava pra mim assim, ó, acabou. O único contato com seu pai agora é por telefone. As compras eu não podia dar dinheiro para ele fazer compra, um exemplo, né? A gente tem algumas coisas de investimento assim, né? Então, eu que mexo com essa parte financeira e foi se tornando inviável dar o dinheiro na mão dele, porque ele pegava um pedacinho do dinheiro, fazia um pouquinho de compra de nada e o resto era para usar, era para beber. E aí chegou um momento que eu ia ao mercado, eu fazia a compra, eu mandava entregar. Nem lá eu ia para poder entregar a compra. Você não conseguia nem ver, seu não, pai? Era uma situação muito, muito triste para mim. Né? Até que chegou um dia que esse meu amigo chegou e falou, pô, ele disse que vai lá. Aí um dia ele foi, pegou a ficha, ingressou e tal, e não voltou mais. E continuou mais um ano lá, achando que dava do jeito dele, mais um ano e pouco. Até que um dia ele chegou de novo e esse meu amigo de novo encontrou com ele, deu um abraço nele na rua, ele vindo de uma obra e tal. E ele disse, ó, ele vai lá. E aí ele pegou e falou comigo. Aí meu pai falou comigo, eu vou lá. Ele não sabia, aí ele já sabia onde, né? Que ele já tinha ingressado. Já tinha ingressado. E aí dessa vez foi diferente, né? Porque aí ele passou pelos ainda dele que ele ainda não tinha passado. Então isso fez com que ele mesmo procurasse ajuda, né? Assim como eu tive que passar pelos meus aindas para poder procurar ajuda, né? Não bastou o companheiro me levar a mensagem, mas a gente acha o interessante de levar a mensagem é porque a gente sempre diz lá, a semente foi plantada. Um dia ele vai lembrar. E não é praga, né? A doença é progressiva. E o que não aconteceu vai acontecer. Um alcoólatra conhece outro alcoólatra, sabe? Eu não posso dizer que o outro é alcoólatra, né? Isso só quem pode dizer, a gente diz no programa, é a própria pessoa. Ou talvez um profissional da área da saúde que também pode encaminhar para algum tipo de recuperação. Mas um alcoólatra conhece outro alcoólatra, os comportamentos, né? E quando eu tô sóbrio, eu consigo ver ao meu redor. Se eu chego numa festa hoje, eu consigo notar quem tá exagerando. Quem consegue beber de boa e quem não bebe, né? Quem chega na pose e tá em cima da mesa daqui a pouco sem o salto. O que me parece bem interessante é que a forma como... Eu falei cercar, mas falei evidentemente de brincadeira, porque eu sei que vocês não controlam ninguém, mas parece que a abordagem foi feita... porque chama abordagem, né? Foi um tipo de abordagem. Você falou, deixou um folheto, deixou... sei lá, enfim, o cartãozinho, e aí veio outro companheiro e falou, isso são abordagens. Foi feito de uma forma muito amorosa, porque eu acho que é o que você fala, quando tem um momento que é um momento de um despertar da pessoa. Não adianta.
Sim. Né? E assim, me parece que foi muito, apesar de, imagino que deva ter sido muito sofrimento, muito cuidadoso da sua parte de ver de que maneira que você poderia alcançar, né? Nossa, coisa linda. E aí, Nelson, como é que foi isso? O que aconteceu que você... É pena que a gente só tem 20 minutos, mas vamos lá. O que aconteceu que você teve esse despertar? Você viveu outros ainda? Você gostaria de falar? Ou se não quiser falar, tá tudo bem. Mas o mais importante é a coisa do despertar mesmo. Eu vou dizer para você, quando eu fui a primeira vez, que foi aqui no Botafogo, né? Foi em 2018. Aí eu cheguei e falei para ele que eu ia, mas fui para agradar. Que eu ainda não tinha aceitação. Não tinha aceitação nenhuma. E quando falava que eu era alcoólatra, eu ficava com muita raiva. Eu não sou alcoólatra, eu sei beber. Eu não gostava de ficar perto de pessoa que não bebia, que para mim era careta. Então, quando eu fui nesse grupo, inclusive eu fui com ele, fui com esse meu cunhado, né? Que também que ficava me enchendo a minha paciência, mas foi de uma forma que, entendeu? Amor, né? Quando eu entrei na sala, nesse grupo, eu comecei a ouvir as partilhas, aquilo, eu vi que estavam falando de mim. Mas faltava o mais importante, a aceitação. E aquilo me mexeu comigo. Todas as partilhas que eu ouvi, né, mexeu comigo. Mexeu comigo de uma forma que quando terminou a reunião, eu cheguei para o coordenador da reunião e perguntei para ele se ele poderia me dar aquela ficha amarela. Ele falou para mim, não, a ficha é para quem vai ingressar. Aí eu falei, eu não sei se eu vou ingressar. No momento eu não tenho certeza de nada. Eu só sei dizer que eu gostei do que eu ouvi aqui. Mas aí ele me deu a ficha, me deu o cartãozinho de 12 perguntas. Eu cheguei em casa, eu li tudinho, aquilo eu achei, me identifiquei com muitas coisas. Mas cadê a aceitação? Não tinha aceitação. E na hora de vir para casa, a pessoa falou para mim, que me lembro que foi comigo, falou, agora você vai ter que parar de estar no meio de pessoas de ativa, parar de frequentar bares, parar de tudo. As sugestões, né? Aí eu achei aquilo ali um ponto, peraí, aí já está entrando numa parte que não te compete. Isso aí é comigo, entendeu? E eu fui agressivo com ele. Falei, não, você não me manda, quem manda em mim sou eu, né? Ele falou, não, porque se fazer isso, entendeu? Não vai dar certo. Eu falei, não, quem sabe da minha vida sou eu. Quer dizer, tudo que eu ouvi lá já tinha esquecido, já tinha saído da minha mente. E eu fiquei agressivo com ele. Mas eu cheguei em casa, fiz o que ele falou, que era sugerido, eu não parei ninguém. Mas em casa eu comecei a refletir. Falei, pô, como é que eu vou viver sem estar no meio dos amigos? Porque eu achava que era amigo, né? Como é que eu vou viver sem beber? Como é que eu... Entendeu? Mas aí eu fiquei, quando eu escutei aquela frase, aquilo, o coordenador falou, depois que pega essa ficha, não bebe mais tranquilo. Eu falei, mas eu sei beber. Ele falou, você não vai conseguir mais beber tranquilo, sua vida vai virar... E eu não acreditei também naquilo não. Eu falei, não vai mesmo, porque eu sei beber. Só que começou, né? Aquilo que eu não fazia, eu passei a fazer, né? Aí logo depois veio a pandemia, aí que eu me entreguei mesmo. Foi uma época bastante difícil. A pandemia, para mim, foi onde eu mais bebia. Porque, primeiro, por não ter ele mais junto comigo. Segundo, por não poder ficar no meio das pessoas, que aquilo mexia muito comigo. Solidão, então, né? E o que eu mais fazia para não ficar dentro de casa, porque se eu ficar dentro de casa eu ia morrer de depressão. Então o que eu fazia? Eu levantava todo dia, de manhã, 5h30, às vezes 4h30, eu já estava no meio dos caras, bebendo e usando outra substância. Que era uma forma de eu não estar pensando naquelas coisas. Anestesia. Mas aí vinha aquelas vozes dos amigos, né? Amigo que é ingressante, dos companheiros, né? Que
sempre falando para mim, pô, cara, você... E as pessoas falam, porque na comunidade, eu conquistei muito a comunidade de uma forma que todo mundo gostava de mim. Uhum. Mas aqueles que gostavam de mim começou a se afastar. E isso foi me machucando, mexendo, né? Porque eu falei, pô, tô ficando sozinho. Então, quando a gente se separa, que ele vai morar, né? Porque não chegou de uma forma que não dava mais. Eu estava irreconhecível. Eu mesmo olhava para mim e me perguntava, cara, quem é você? Quem é você? Ah, já estava chegando ao seu fundo do eu poço, olhava, né? me olhava no espelho e falava, quem é você? O que você está fazendo? Aí eu, pô, parava, mas eu voltava, parava, voltava, parava, voltava. Mas o que me mexeu mesmo foi a saída dele de casa. Entendi. Mas aí você voltou, aí você ainda teve, mesmo tendo reingressado, de novo, pego a ficha, você depois ainda voltou a beber, não? Não, aí eu comecei a beber muito mais. Ah, tá. Aí você voltou quando? Eu voltei, o voltar foi interessante, né, para mim. Foi interessante de uma forma gratificante, uma forma maravilhosa. Porque essa pessoa que ficava me gritando lá no morro, e aí Nelson, e Nelson passava, eu estava lá com os caras lá, ele falava assim, pô, existe uma cadeira num lugar, e um dia você vai sentar nela. E eu falei, que diacho de cadeira é essa, rapaz? Eu jamais vou sentar nessa cadeira. Mas todo dia ele falava a mesma frase, a cadeira está te esperando. E aquilo foi, pô. E eu olhava para ele, mas tanto que eu olhava para ele e via, pô, esse cara tal dia assim estava junto comigo, bebendo e usando essa substância. E agora o cara tá com moto, o cara tá andando bonitinho, arrumadinho. E aquilo mexia comigo. E ele mesmo, eu via para ele, pô, o que está acontecendo? O outro, meu cunhado também, eu falei, gente, o que está vendo? Mas cadê a aceitação? Até que um dia eu recebi um dinheiro, fiz um trabalho que eu fiz, que era para mim ver meu pai na roça, né? Aí eu peguei a metade desse dinheiro para curtir. Aí eu chego em casa, aí nesse dia encontro esse cunhado. Aí ele veio e me deu um abraço, mas foi um abraço, ele não falou nada sobre a programação, não, ele só me deu um abraço. E nesse abraço eu falei, cara, eu vou procurar esse tal lugar que vocês falam. Essa tanto. Cadeira aí, quero sentar. Não, aí ele não fala, quem falava cadeira é o outro. Que hoje é meu padrinho, né? Aí ele falou, você vai, cara? Eu falei, eu vou, cara. Aí eu subi, chego em cima, enquanto um rapaz, um grande amigo meu que salvou a minha vida na época da ativa, né? E era aniversário dele. Aí ele falou, eu falei, e aí, cara, você tem dinheiro? E eu, como sempre fui uma aberta, sempre gostei de um agradador. Aí ele falou, não, eu tô sem dinheiro. Eu falei, você já não tá mais sem dinheiro. Vamos pra Central comprar uma caixa de cerveja e vamos beber. Mas era só eu e ele, hein, pra beber em casa. Mas na comunidade chegou 2 caras, né? Chegou 2 caras que foi penetra, né? Mas que eu deixava entrar na minha casa. Então ficou nós 4, bebendo e usando outra substância. Aí nesse dia eu fui roubado de novo. Esses caras já tinham me roubado dentro da minha casa. Aí eu fui roubado de novo. Então depois que aí eu dei um dinheiro para ele comprar algo, ele não voltou. E aí quando eu fui ver na minha geladeira, tinha roubado as minhas cervejas. Aí eles saíram, quando eu fiquei sozinho, eu fiz uma reflexão. Falei, não dá mais. Aí eu fui deitar, né? No outro dia eu consegui apagar, né? Porque o alcoólico não dorme, ele apaga, né? Eu me apagava. E eu bebia muito para poder ver se eu dormia, que eu tinha problema de insônia. Entendi. Então eu bebia todo dia mesmo, para ficar um porre mesmo, para poder dormir. E virou uma rotina, entendeu? Aí até que teve eles falam muito de despertar. Eu tive um apagão, né? E nesse apagão, eu falei, caraca, mano, o rapaz que tinha bebido comigo chegou e falou, Nelson, eu vim trazer a mercadoria que tu comprou. Eu falei, não comprei nada não. Você comprou, pagou caro, o cara te deu troco, você ainda falou que o cara tinha... Você não lembrava de nada? Não lembrava de nada. Então aí eu fiquei 2 dias pensando, falei, cara, se você está esquecendo as coisas, se você não lembra nada que você fez ontem, não dá mais, você tem que procurar ajuda. E aí você foi? Foi aonde eu falei com ele, falei com meu filho. E aí você ingressou. E aí a gente tem 10 minutinhos finais. Eu queria
Que coisa linda. E hoje? Como é que tá, Jael, como é que tá a vida de vocês? Como é que é isso, essa vida em sobriedade? Tem dificuldades? Tem muitos... Como é que tá a vida de vocês hoje? Bem, hoje está maravilhoso para mim, né? Deve ser uma assim, felicidade, eu morei né? um tempo fora, né? Eu morei um tempo no Sul e foi um processo onde meu irmão passou a pandemia com meu pai, assim. Eu morei em São Paulo antes da pandemia, a trabalho. Quando começou a pandemia eu voltei para o Rio e aí no meio da pandemia, quando estava flexibilizando um pouco assim, eu fui para o Sul, também a trabalho. E foi onde meu irmão segurou esse pepino, né? E ele falava, pô, meu irmão ele foi sempre menos ligado no meu pai, né? Não que não tenha aquele afeto todo, mas ele sempre deixou meu pai viver mais livre. E talvez eu, por ser portador dessa doença, querer ter um pouco de controle, né? Ser um pouco controlador, eu queria ficar um pouco mais ligado no que estava acontecendo, queria tentar impedir que ele continuasse naquele processo. E quando eu vi que não dava, né, que eu entreguei na mão do poder superior, e do nada ele resolveu, que não é do nada, né? Ele teve os porquês dele, e com isso o nosso convívio melhorou 100%, né? Hoje ele estava nesse processo de não sair de casa, né? Não conseguia se socializar, né? Vivia totalmente longe da sociedade, né? Da sociedade que eu digo é porque ele vivia na bolha dele. Então, para mim, aquilo ali não fazia parte mais, né? Que eram só pessoas que usavam e que bebiam junto com ele. E aí, um dia, eu antes dele entrar em recuperação, nós fomos numa pastelaria e ele parou assim, pediu um suco. Eu achei aquilo muito interessante para mim, porque tinha anos que eu não vivia aquilo. Porém, ele continuou usando, né, bebendo, e aí foi agravando, até que quando ele enganjou na recuperação, né, a gente começou a viver todos esses momentos juntos, de sentar num restaurante e almoçar, de jantar, de ir numa lanchonete, lanchar, de viajar, né? Nós fizemos uma viagem agora mês passado e foi maravilhoso, assim, tá conseguindo resgatar, né, restaurar tudo que foi danificado, né? Ele, para mim hoje é um grande exemplo, né? Onde ele passa, os colegas dele de ativa têm ele como exemplo, né? Muitas das vezes as pessoas falam, pô, mas se ele parou, pô, eu também consigo. Pô, mas olha como é que ele tá hoje. E muitas pessoas me param e falam, pô, seu pai tá bonito, seu pai tá outra pessoa, seu pai não fala mais direito com ninguém, porque era sempre na loucurada, como ele falou, né? E o interessante, porque ele fala uma coisa que foi pesada, mas ele diz que foi crucial para ele buscar a recuperação. Que um dia nós tivemos uma discussão, eu falei, cara, eu vou te internar. Eu vou te internar. E ele falou, né, eu te mato, eu me mato, né? Se eu ver alguém de branco aqui, eu falo pros caras e tal. E aí, morando numa comunidade, né? Então hoje, viver todo esse processo de recuperação, né, de ver ele se dedicando à programação, prestando serviço, sendo uma pessoa útil, né? Eu tava até brincando com ele agora, a gente chegou aqui, aí sentamos ali no sofá, eu falei, tá vendo o que o programa faz? Faz a gente ser útil, cara, né? Então assim, eu me emociono porque... Eu também. Pra mim é algo que eu sempre pedi, né? Depois que eu entrei em recuperação, e chegou um momento que eu desacreditei, né? E acho que foi o momento que eu entreguei na mão do poder superior. Ele me mostrou, aqui, cara, eu faço, né? Mas não é no seu tempo, né? Então hoje a gente tem um relacionamento de pai e filho, né? Muito realmente legal. Às vezes eu sou meio... Esses dias eu tava até falando com ele, falei, pai, por que será que eu sou impaciente com as pessoas que eu mais amo, né? Porque às vezes eu não tenho paciência. E aí um coroa que vem
da antiga lá, que não tinha toda essa tecnologia, às vezes ele quer aprender um negócio no celular, filho, me ensina aqui isso aqui, aí às vezes eu fico irritado. Eu tava falando um dia desse na terapia, falando sobre isso, né? Falei, por que eu fico me irritado com as pessoas que eu mais amo? Ela falou, aí a psicóloga até falou, né? Cara, é porque é o que tá mais próximo de você. Então, às vezes é normal que você se irrite com o que tá mais próximo, é o que você vive, são as pessoas que você vive. E eu tenho que buscar dentro de mim o porquê que eu me irrito, né? Aí entra uma outra questão que não vem ao caso discutir aqui. Mas para mim está sendo maravilhoso essa experiência, né? Todos os companheiros lá falam sobre isso. Não somos os únicos casos, né, de pai e filho. Tem no grupo mesmo que a gente frequenta, tem mãe e filha em recuperação. Que bacana. Né? Então, assim, hoje eu, né, no caso, pai, filho, tio, todo mundo em recuperação ali, né? Uma família em Uma recuperação. família em recuperação. A gente tem 3 minutinhos, eu vou pedir pro Nelson, então falar, vou te pedir para você falar em uma palavra, na verdade, que essa experiência da sobriedade em família. Que palavra que vem quando você pensa nessa... Gratidão, amor. Amor. Família, né? Eu voltei a ser pai, né? Ah, que coisa linda, gente. Voltei a ser pai. E tô me Ele tá reencontrando, rindo, né? Não, eu tô aqui emocionado, muito arrepiado, emocionante. né? Que família é tudo, né? E ter meus familiares de volta, né? A gente tá unido, né? Meu pai, né? Uma coisa que... A sobriedade te trouxe a paternidade novamente. Quando em sobriedade eu fui lá no meu pai ver ele, né? Pedi perdão para ele, ajoelhei junto com meu pai, né? Os dois choramos. Porque eu falava para ele que jamais eu perdoaria ele, né? Pelo fato, né? Eu culpava ele pela separação da minha mãe, mas em sobriedade eu descobri que ele não tinha culpa de nada, né? Foi o momento deles, né? E quem sou eu para julgar, né? E agora a convivência com meu filho, cara, sem comparação, né? Não tem comparação. Eu tô radiante, muito feliz, né? Às vezes me dá até um pouco de medo, né? Mas, pô, é real, aí eu vejo, né? Eu me Só por belisco, hoje, né? E vejo, né? Só por hoje, graças a Deus. É real o que está acontecendo. Gente, olha só, infelizmente a gente só tem 1 minuto e assim, eu quero agradecer, eu preciso passar os endereços, o telefone de ar. Eu quero agradecer muito vocês, assim, a delicadeza, a honestidade, a confiança, né, Geraldo? De trazer histórias tão difíceis, mas que coisa linda. Isso que é o mais importante, que vocês estão juntos. E a coisa mais bonita que para mim que você falou, né, é que você está podendo ser pai e eu acho que ele está podendo ser filho agora, né? Muito bacana. Obrigado. A gente que agradece. Então a gente vai deixar aqui os contatos de no aplicativo ARJ, que é acessado pelo celular, você encontra os endereços dos grupos presenciais do Rio de Janeiro. E pelo site aa.org.br, os endereços presenciais e eletrônicos dos grupos do Brasil. A linha de ajuda é 21-2253-3377. A gente agradece muito o dia de hoje e um bom final de semana. Obrigado.